Olá, minha gente, mais um ponto de vista no ar e hoje nós vamos discutir sobre a Lei 14.831 de 27 de março de 2024. Ela foi sancionada pelo Presidente da República, pelos ministros dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvia Almeida, e também da então Ministra da Saúde, Nízia Trindade, que institui o certificado Empresa Promotora da Saúde. Ao meu lado, doutora Patrícia Pousa, doutora em Saúde Mental, integrante do Comitê da Saúde da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Doutora, eu acho que a gente pode, assim, até reforçar que sim, o certificado, ele é importante, porém, de um ano para cá, as coisas mudaram, pensando em saúde mental no ambiente de trabalho, e a gente tem uma tarefa que exige um pouco mais de atenção dos empregadores, que é a NR01, é isso? Isso, perfeito. Então, se a gente pensar especificamente no certificado de promoção à saúde mental, a gente está pensando nas empresas, né? De uma forma do governo reconhecer e incentivar as empresas que fazem programa de saúde mental aos seus trabalhadores. Basicamente, quando você pensa nesse certificado que as empresas podem adquirir depois que elas passam por uma inspeção, ele está baseado no bem-estar do trabalhador, né? Ele está baseado numa cultura de transparência e você pensar na saúde geral daquela empresa, né? Então você pensa desde o treinamento da liderança, você pensa em literácia em saúde mental, que é os seus trabalhadores entenderem o que é saúde mental, o aspecto que abrange questões pessoais, os aspectos que abrangem as condições de trabalho. É você também pensar em estar dando oportunidades e orientações a respeito, por exemplo, contra a discriminação e contra o assédio moral. Além disso, você está orientando os seus trabalhadores a aspectos saudáveis, desde equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, que não é uma coisa fácil a gente fazer esse controle, mas a gente pensar na nossa alimentação de uma forma saudável, pensar em atividade física, pensar nas nossas relações pessoais e tudo isso pensando que a empresa, na sua parte de saúde corporativa, ela tem uma responsabilidade diante da sociedade. Ela não só pensa, ela tem que cuidar de quem cuida da empresa. Ela não pensa no trabalhador só como mão de obra. Ela cuida daquele trabalhador para que ele esteja saudável e ele possa produzir mais. E também na transparência, ela poder mostrar nos seus dados que realmente ela tem menos afastamento, realmente ela tem um programa que mostra eficácia, que mostra resultado, um programa como outro qualquer, como hipertensão, diabetes, programas de promoção à saúde em relação à alimentação, atividade física, que ela tenha transparência para que ela possa ser fiscalizada e que seja verificado se realmente ela faz isso. E essa certificação é prevista que ela tenha um período de 2 anos. E a bola da vez, como você bem falou agora, é a atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. Que vem o quê? Então, o Ministério do Trabalho, ele tem várias normas regulamentadoras, que diz como é que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia, e a número 1 passa por uma atualização em meados do ano passado, em 2024, e agora, a partir de 26 de maio de 2025, as empresas devem colocar no sistema todos os riscos dos fatores psicossociais. O que é esse nome? Que parece super difícil. Para algumas empresas, eu acredito que seja até um palavrão, modo de dizer, Sim. Porque a gente vem de uma herança até, né, por questões sociais, em que o empregador ia,
para fazer o seu trabalho e tudo bem, acabou. Sim. Só que hoje a gente vive num bombardeio de informações, onde a Sim. gente acaba, mesmo sem querer, recebendo e mandando informações do nosso trabalho, não só no horário do expediente. Sim, Então, acho que sim, isso sim. é uma das questões que tem interferido no nosso psicossocial, né? A nossa mente não para de trabalhar, a gente não descansa. Perfeita a sua colocação. É importante a gente contextualizar, desde 1984, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já vinha avisando que a próxima onda que a gente teria seriam os problemas de saúde mental. Por quê? Porque um problema específico nacional do Brasil, não. Saúde mental é um problema mundial. Já pela hipercompetitividade, porque a gente começa a ter metas muito acirradas, como você falou, a gente tem uma sobrecarga de trabalho, a gente sai do nosso trabalho, mas a cabeça fica nas entregas que a gente tem. Quando a gente vai mapear, a gente vê que tem uma série de fatores. O que são esses fatores psicossociais? A OIT define que é a interação entre as nossas condições de trabalho, organização desse trabalho, a nossa natureza e também as nossas questões pessoais. A maneira como você reage a uma situação é diferente de uma maneira como eu reajo, porque a gente tem histórias de vidas diferentes. E com a pandemia, tudo isso acirrou. A gente acaba o copo transbordando e a gente acaba, tudo aquilo que estava retido, né, a gente acaba exteriorizando. E como você muito bem disse, a saúde mental sempre teve os seus estigmas. E a gente teve uma tendência sempre a relacionar problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, com fraqueza. E não é isso, a gente está sujeito a todas essas questões do trabalho e as nossas questões pessoais. Quando isso se junta, algumas pessoas, em geral, a gente diz que 15% da população mundial tem transtornos mentais relacionados ao trabalho. A gente diz que nós temos em torno, isso são dados oficiais da Organização Internacional do Trabalho, nós temos 300 milhões de trabalhadores com ansiedade, bate a casa dos 300 milhões com depressão, e esses números eles têm aumentado. Basta ver os últimos dados que a gente teve agora, né, do Ministério do Trabalho, mostrando o salto que o Brasil deu em relação a ser país da ansiedade. Sim. A gente já era e agora a gente tem esses números cada vez mais pontuados, porque eles estão sendo diagnosticados. Sem dúvida. Né? Então, quebra um pouco esse paradigma de diagnosticar. Né? Inclusive, até se a gente parar para pensar, por exemplo, na venda de fármacos, na lista dos remédios mais vendidos estão os ansiolíticos, Sim. os antidepressivos, né? Então, isso é preocupante, porque se esses remédios estão sendo mais procurados, é porque existem mais pessoas com esses problemas, né? Sim, e sim. problemas que muitas vezes, muitos gestores, talvez por falta de conhecimento, questionava, poxa, fulano entregou um atestado de depressão, mas eu não entendo o que é isso, eu olho para ele está normal. Justamente por ser uma questão invisível, é um problema de saúde que a gente não vê, não é uma ferida, não é uma gripe, né? A gente não consegue olhar para a pessoa e falar, ela está depressiva, ela está ansiosa. Não, é a pessoa que sente, né? E o médico, por sua vez, óbvio que vai identificar esse problema. Você, assim, foi extremamente pontual no que você falou e feliz. Eu vi um promotor do trabalho colocando que se doença mental sangrasse, teria muita gente sangrando, né? Como é algo que a gente muitas vezes não é um diagnóstico que é feito de uma maneira fácil, né? Muitas vezes ele não é diagnosticado de maneira correta. E você tocou num outro ponto, que você está falando aquilo que a Organização Internacional do Trabalho coloca. A gente tem que repensar a nossa maneira como a gente está organizando o nosso trabalho. Tem excesso de trabalho.
Qual é a tendência mundial? É a gente fazer um downsize, diminuir o número de trabalhadores. Então, a gente tem demissão em massa. À medida que demite, sobrecarrega quem ficou, Sim. né? E o que a OIT coloca? Que uma das principais medidas é a gente desenvolver as nossas lideranças. E às vezes a gente peca nisso, a gente fica apontando muitas vezes o dedo para a liderança, mas a liderança também é alvo de pressão. Sem dúvida. Frente a esse alvo de pressão, ela desdobra para a equipe. Então, não é uma equação fácil da gente trabalhar, né? A gente tem que pensar, sim, a liderança tem que rever os modelos de trabalho, ela deve ter a percepção se nesse ambiente de trabalho eu tenho um ambiente onde as pessoas podem se colocar. A NR1, ela vem justamente para isso, ela vai captar a percepção dos trabalhadores, não só a sua, não só a minha, mas dos trabalhadores daquela instituição. Ela vai dizer, por esse instrumento, a percepção dos trabalhadores é que a liderança poderia dar um apoio social, vertical, mais próximo. Eu não tenho um ambiente em que eu posso dar o meu feedback, eu posso me colocar. Eu tenho medo de me colocar e sofrer retaliação. Ou, por exemplo, eu sofro assédio moral, ou até, em alguns segmentos, você vê assédio sexual um pouco mais relevante, e eu não posso falar, porque se eu falar, eu estou sujeito a perder o meu emprego. Então, quando a gente vê que se uma empresa quer ter sustentabilidade no negócio, ela tem que dar sustentabilidade para as pessoas. Não dá mais para andar separado. Se eu quiser ter lucro, além de eu pensar na primazia do ser humano, que o ser humano tem que ser meu valor central, se eu quiser ser uma empresa lucrativa, eu tenho que cuidar das pessoas, para que elas faltem menos, para que eu não gire tanto, que é o turnover, Sim. né? Que eu não tenha tanto giro, tanta demissão. E quando você vê dados, por exemplo, no Brasil, você vê de cada 5 trabalhadores, 3 sairiam do seu emprego por causa da sua liderança. Isso é uma hora de eu olhar para mim mesma como líder, de todos os líderes se olharem e perceberem o que eu posso melhorar, mesmo às vezes num ambiente sob pressão, o que eu posso me desenvolver, né? Então, a NR1, ela vem para, na verdade, fazer o gerenciamento desse risco ocupacional, que a gente fala que são os riscos psicossociais, aqueles que são gerados no trabalho, demandas quantitativas, demandas emocionais, demandas cognitivas, injustiça no trabalho, você tem a questão dos assédios, o cyberbullying, né? Você tem a questão do reconhecimento. Muitas vezes as pessoas falam, não precisa de reconhecimento. Precisa, é comprovado cientificamente que é importante eu ser reconhecida, porque o trabalho na minha vida, ele não tem só a ver com a minha subsistência, com o meu din-din aqui para eu sobreviver, mas com a minha essência, né? Com a minha autoestima, que eu senti que eu seja importante para a sociedade. Então, quando a gente pensa em risco psicossocial e a gente pensa na NR1, a gente sabe que a gente tem um caminho para prosseguir. Quando eu estudei o ano passado isso, que a gente estudou, fiquei na Inglaterra estudando como é que foi a trajetória dos países que estão melhorando, eles começaram assim, olhando esses riscos, captando esses riscos e fazendo plano de gerenciamento dos riscos psicossociais, que é isso que a gente vai começar a fazer, plano de saúde mental. Tudo tem seu tempo e tem seu time e a sua maturidade. A gente vai começar agora. Sim. Então, existem muitas dúvidas. Tem esse prazo, né, doutora, que a senhora falou, até dia 26 de maio. 26 de maio deve ser inserido no sistema. Atualmente já são inseridos todos os riscos. Você está num lugar, risco ergonômico. Se você tem a cadeira adequada, né, risco físico, que os agentes são calor, frio, risco biológico, risco químico. Agora entrou os riscos psicossociais. A gente já colocava isso e já mandava isso para o Ministério do Trabalho.
Agora a gente vai ter o campo também para colocar os riscos psicossociais. E aí um ponto que é interessante a gente falar, talvez algumas pessoas não tenham conhecimento. Essa norma regulamentadora, Isso. número 1, Isso. ela é válida, ela serve para todo tipo de empresa ou é para um grupo de empresas, talvez, por exemplo, empresas no ramo de bancos e finanças, hospitais, ou não, vale para todas as empresas, desde o terceirizado até uma empresa privada que trabalhe por si só. Como é que vai funcionar? Órgão público? Todas as empresas que repassam para o governo os seus riscos ocupacionais, elas vão ter que passar as questões psicossociais. Então, se você, por exemplo, é um AMEI, né, você não repassa isso, você não vai ter essa necessidade. Mas, independente do segmento, área da saúde, industrial, indústria química, vai ter que repassar, né? Então, assim, vai ser cuidadosamente. A gente sabe que os fiscais do trabalho já estão sendo treinados para isso. A gente sabe que é entendido que precisa de um time para a gente conseguir realmente ter a noção geral da grandeza da NR1, dessa nova atualização. Como as organizações lidam com os riscos ocupacionais? Agora a gente inclui a saúde mental. Então, assim, como nós já falamos, ela é uma prioridade na gestão do trabalho? O Brasil, ele tem, comparado, por exemplo, aos países da Europa e aos escandinavos, ele tem várias normas regulamentadoras. Se você ver, você tem uma norma regulamentadora só para a saúde, que é a NR32. Quando você olha, por exemplo, a NR1, que fala do gerenciamento dos riscos ocupacionais, você vê ela ligada a outras normas, por exemplo, a NR17, que fala da ergonomia, como é que o trabalho é planejado. O Brasil, ele tem todas essas normas do trabalho muito bem definidas. Inclusive, ele se destaca em relação a outros países. Então, você tem que ter, por exemplo, você tem a norma NR5, que fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é tão falada. Sim. Hoje, a NR1, por ela ter essa vertente relacionada ao assédio, a NR5 já falava sobre assédio. E agora ela está conversando com a NR1. Então, você já está vendo, a NR1 Sim. já fala de risco psicossocial. A NR5 fala também. O Brasil, ele é muito estruturado em relação a isso. E o Brasil é muito high-tech, no sentido da gente já mandar, você vê países da Europa que não são, né? Que eu acabei de visitar algum deles e fazer estágio, né? Você vê alguns países que não passam essas informações. O Brasil, a gente já passa as informações direto pelo sistema, pelo e-social, e quando necessário e quando é possível, você tem uma fiscalização em loco, que é o que vai acontecer com fatores psicossociais. Você vai alimentar o seu sistema da maneira correta. Geralmente, todos esses riscos, eles são feitos por uma equipe, né? Você tem um engenheiro do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, psicólogo do trabalho. Essa NR, ela traz à tona a voz dos trabalhadores, porque ela vai captar, a maneira de eu captar. Como é que eu vou saber se eu tenho sobrecarga de trabalho? Eu vou ter que aplicar instrumentos, ou vou ter que fazer grupos focais, sentar com as pessoas daqui e perguntar: como é que está o desenvolvimento de trabalho de vocês? Não vou colocar você junto com a sua chefe ou com o seu chefe. Vou ter que fazer grupos ou vou ter que aplicar instrumentos, que foi essa, na verdade, o objetivo da minha tese de doutorado, a aplicação de um dos instrumentos que são validados internacionalmente e que o trabalhador fala a percepção dele. Não é de um, é de toda a organização. Eu percebo que eu tenho, eu tenho pouco treinamento. Ele vai colocar isso também, né? Então, dentro desses riscos,
Você tem fatores protetivos à sua saúde mental e você tem fatores de risco. Então, por exemplo, um fator de risco, excesso de trabalho, é adoecedor. Sim. Né? Você, às vezes, começa a afetar o seu sono, você tem desfechos como alteração de sono, burnout, alteração cognitiva, porque é tanta informação que você começa a esquecer, né? Uma série de coisas. E você Eu tem tenho fatores... um amigo, doutora, que ele fala o seguinte: quando a gente começa a sonhar com o trabalho, é um alerta. Porque assim, o momento de descanso é justamente para a gente descansar, desligar desse momento do trabalho, né? Mas, como nós dissemos no início aqui do programa, as informações vêm assim, né? Uma enxurrada, então a gente não consegue desligar. Sim. E aí, essa atualização vem para isso também, para que as empresas possam ofertar ao funcionário uma forma de separar os momentos. Olha, o momento de trabalho, a gente trabalha, saiu do trabalho, tem que desligar. Seria campanhas nesse sentido, por exemplo? Perfeito, porque assim, quando a gente começa a olhar a gênese dos transtornos mentais, não é algo simplista, né? Ah, é só relacionado ao trabalho? Não, às vezes tem, como a gente falou, fatores pessoais, os momentos que eu estou vivendo do meu dia a dia. Mas quando eu pego todo esse contexto e você colocou, será que eu consigo desligar, né? Tem todo um contexto. Se você pegar, por exemplo, algumas categorias, a própria Organização Internacional do Trabalho coloca isso. Por exemplo, os profissionais da saúde, policiais, bombeiros, setor de telemarketing, são setores que trabalham com muita pressão. Então, se você pegar os profissionais da saúde pós-pandemia, você vê que muitos deles ficaram com transtorno pós-traumático, porque aquilo que eles vivenciaram, né, o Brasil foi o país que mais morreu profissional da saúde. Foi muito triste. Eu estava no front da pandemia, aqui em Campinas. E o que a gente vê? A gente vê situações muito tristes, né? Pessoas muito novas falecendo, muitas pessoas morrendo na sequência, e os trabalhadores foram alvo disso tudo. Então, não é ver às vezes o próprio colega falecendo, o próprio colega sem folga, sem conseguir descansar, né? Então, você vê que a pandemia, ela ajudou a piorar a nossa situação mental. Ela transbordou tudo aquilo que a gente já tinha lá dentro, né? Doutora, a gente vai tomar uma água rapidinho, até para descansar um pouco a nossa mente, e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre saúde mental. Olá, voltamos com mais um ponto de vista. Problemas relacionados à saúde mental são uma das principais causas de afastamento dos funcionários. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil é o país que registrou o maior número de pessoas com depressão na América Latina. Foram 5,8% da população, o que representava, em 2022, mais de 11 milhões de brasileiros. A nível mundial, o Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. Doutora, é um número bastante expressivo, né? E eu ainda acredito que algumas empresas não se deram conta desses números. Sim, é muito importante você tocar nesse aspecto, né, de transtorno mental, e você citou aqui a depressão. A gente poderia, por exemplo, citar o Brasil como o país da ansiedade, porque todas esses transtornos, quando relacionados ao trabalho, eles têm algumas coisas em comum. Claro que a gente não pode ser superficial e dizer, foi o trabalho 100%. Mas quando você pega, por exemplo, índice de suicídio, você olha na Europa, a Europa está diminuindo esses índices. A OIT fala de 700 mil suicídios ano. As Américas estão aumentando.
relacionado ao trabalho, insegurança, medo de perder o emprego, ou muito tempo desempregado. Quando você olha a população mundial, você vê 60% da população mundial ativa empregada. Você tem uma parte dessa população grande desempregada. Desses 60% que estão empregados, 61% estão em empregos informais. Isso traz uma insegurança. Será que eu vou ter o emprego amanhã? Será que eu vou ter o meu trabalho, uma prestação de serviço? Ou eu tenho aquela renda inconstante, né? Quando você vê dados frequentes agora, das pessoas que saiu nesses últimos dias, dos quase 500 mil dados de afastamento do Brasil, você vê que a média salarial é abaixo de R$2.000, né? Quase assim no teto, um pouco acima do teto do salário mínimo. Quando você pega esses dados, você vê eles muito relacionados, principalmente no nosso país, à insegurança do trabalho. Sim. Né? Que afeta não só a nossa questão de subsistência, mas a nossa autoestima. À medida que eu não consigo, né, no meu dia a dia, trazer a subsistência para minha família, ou eu não consigo a minha recolocação, isso mexe na minha autoestima. No que eu não consigo, né? E você vê, às vezes, pessoas tentando recolocação há 2, 3 anos. Né? É muito tempo, que assim, quando você pega estudiosos no trabalho, e você vê Campinas, nós temos universidades e escolas maravilhosas. A gente fala muitas vezes da uberização do trabalho, que é aquele trabalho informal, que não me dá a segurança que se eu perder o trabalho, eu vou ter, né, ali meu fundo de garantia, eu vou ter a continuidade por algum mês, 2 meses do meu plano de saúde, aspectos esses que são importantes para o meu dia a dia e para a minha família. Então você vê aquele trabalhador que pode ser um trabalhador ou uma trabalhadora sem conseguir trazer a subsistência para sua casa. Isso afeta, por isso a gente pega tantos dados, a gente vê a Europa melhorando e o Brasil e as Américas piorando. Nos Estados Unidos, como você muito bem citou agora, a gente sabe que eles têm um ritmo de trabalho alarmante, né? É trabalho de domingo a domingo e é uma sobrecarga muito grande de trabalho. Falando em sobrecarga de trabalho, tem acontecido uma discussão frequente aqui no Brasil sobre o trabalho ser apenas 4 dias na semana e não 5, né? Tem a questão do 6x1 também. O que é possível considerar? Porque assim, tem empresas que já têm testado, né? E parece que tem dado certo. Sim, foi muito bom você tocar nesse assunto. A Inglaterra foi ali a pioneira e ela teve dados consistentes. Eu estava dentro de uma empresa na Inglaterra que fez o teste. Quando você pensa em trocar a jornada, né, de trabalho daqueles profissionais, você tem que repensar o modelo de trabalho. Você não consegue fazer em 4 dias a mesma coisa que você fazia em 5 ou em 6. Exato. Então você tem que repensar um redesenho e essa carga, essa volumetria de trabalho. Todos os resultados mostram aumento de produtividade quando você aplica. Brasil, os primeiros testes que foram feitos foram totalmente positivos e eles são semelhantes. Eles também mostram aumento de produtividade e mostram o trabalhador mais satisfeito. Mas também pensando nesse redesenho do trabalho, né? E a gente tem que pensar, tudo bem que o mundo está tendo variações, né, constantes, cada dia a gente tem um cenário diferente, algo para se preocupar. Mas quando a gente pega a questão do trabalho, você tem que também inserir ele dentro de um contexto, e pensar como é que você vai fazer essa mudança de passar do 6x1 para 5x1 ou 5x2, como é que você vai fazer todo esse ajuste? Uma das coisas que a NR1 vem
E uma das coisas que é recomendado pela OIT é assim: traz o profissional para palpitar sobre o trabalho. Para de ter medo de perguntar a opinião dele sobre aquilo que ele faz. Começa a criar comitês de clima e perguntar para ele: você que é o dono desse processo, você que faz esse processo, como é que você acha que ele poderia ser feito de uma maneira a otimizar? E ele vai dizer para você: isso aqui é o retrabalho, não tem necessidade de eu entregar esse relatório 2 vezes, eu posso fazer isso só uma vez no mês. E ele passa, isso traz autonomia, que é um fator protetivo para a nossa saúde mental. À medida que eu consigo falar, eu acho que isso aqui deveria estar dessa forma, ou a gente pode fazer de uma maneira diferente, eu me sinto considerada. Eu sinto que eu sou importante para aquela empresa. Isso, na verdade, não só traz a produtividade, como aguça o meu propósito. Eu me sinto importante. É importante dentro do trabalho que eu realizo, eu vejo que eu agrego valor para a sociedade. Eu trago valor para a minha instituição. Se a minha instituição vê valor na minha entrega laboral, ela vai deixar com que eu participe. Então, todas as orientações da OIT com relação à melhoria do trabalho, elas englobam o trabalhador, a voz do trabalhador. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Sem dúvida. A gente às vezes relaciona: não, eu não vou trazer por conta, não, eu tenho medo do que ele vai falar. Mas começa a dar espaço, faz a tentativa. Eu já trabalhei com o grupo todo palpitando, a gente trabalhava dessa forma. Como era bom a gente ver perspectivas diferentes, modelos mentais diferentes, de coisas que a gente nem tinha imaginado que poderiam ser realizadas de uma maneira mais otimizada. Pensando nesse cenário, doutora, é interessante a gente considerar que é nesse momento que o funcionário se sente valorizado. Sim. Porque é ele que, mais do que ninguém, conhece ali, como a senhora disse, ele conhece o terreno dele, né? Sim, ele sabe qual é a prática que ele tem no dia a dia. Então, ele tendo essa oportunidade dada pelo dono da empresa, pelo gerente, de falar assim: olha, podemos fazer dessa ou de tal forma, eu acredito que é meio que terapêutico isso, dá ao funcionário uma motivação de falar: olha, eu posso ser ouvido, eles querem me ouvir, eu sou uma voz dentro da empresa e posso trazer soluções. Acho que isso também envolve, porque mexe com a autoestima da gente, né? Sim. Você falou sobre trazer a voz, né, do trabalhador. Existem 2 trabalhos muito significantes no mundo. Um foi feito pela Google, que chama o Projeto Aristóteles. E a Google queria descobrir por que algumas equipes performavam melhor do que outras. E ela partiu do pressuposto que talvez era um grupo de pessoas que tinham um coeficiente de inteligência maior do que outras. E foi caindo por terra isso. E ela percebeu que as equipes que performavam melhor não eram as que tinham as pessoas mais inteligentes, né? Eram aquelas em que as pessoas tinham o potencial de se colocar sem sentir que seriam retalhadas. Ou seja, eu tenho o que a gente chama de segurança psicológica. É um ambiente em que eu posso me colocar, eu posso até falar coisa que muitas vezes não tem consistência e coerência, mas que eu posso me colocar e eu sei que daquilo ali o grupo vai acolher, pode ser que tire algum proveito ou perceba que não vai ter algum proveito, mas que eu vou ser considerada naquilo que eu estou colocando. Ao mesmo tempo, alguns anos depois, uma cientista em Harvard, doutora Amy, ela faz um trabalho com profissionais da área da saúde e ela percebe que as equipes que têm menos erros em processos hospitalares, erros de medicação e outros tipos de erros que acontecem no sistema da saúde, são as equipes onde mais as pessoas
se sentem seguras, onde elas conseguem, inclusive, relatar os seus erros, onde elas têm coragem de colocar as suas vulnerabilidades. Então, equipes onde predomina a segurança psicológica, ou seja, eu sento na sua frente e eu estou 100% te escutando, estou com uma escuta ativa. Na hora que você está falando comigo, eu não estou elaborando uma resposta, ou já não estou em prontidão para cair em cima de você. Eu estou aberta. Você vai perceber pelo meu olhar, você vai perceber pela minha linguagem corporal, que realmente eu estou preocupada no que você está pensando. Então, eu estou ali, olhando o que você está, tentando ter empatia. Claro que eu nunca vou conseguir sentir exatamente o que você está sentindo, porque eu não sei o que você está sentindo e a gente tem histórias diferentes. Mas eu vou tentar compreender a sua dor naquele momento. Então, equipes onde existe a possibilidade de ter o feedback, esse retorno de forma estruturada, em que eu consigo me colocar. Hoje não existe palavras violentas depois que você coloca alguma coisa, né? Não estou dizendo que é o chefe bonzinho, não é o chefe bonzinho que aceita tudo, não. É a pessoa que tem a tolerância e para entender por que o funcionário está colocando aquilo. Ele tem muito a me ensinar. Quando eu olho para uma pessoa, não, as pessoas da minha equipe têm muito a me ensinar. Eu consigo criar um ambiente favorável a ele produzir mais e ele entregar mais. Então, se percebeu que a segurança psicológica e a confiança, que foi a segunda ponto que a pesquisa da Google mostra, são fatores essenciais. A gente criar um vínculo. E confiança no trabalho, a gente cria com relacionamento. Não é uma coisa que é de um dia para outro. É uma conquista. É no dia a dia eu percebendo. Não, eu posso confiar no meu colega de trabalho. Como diz, ele não vai puxar meu tapete, né? Ele está em prol a querer um bem comum. Se eu fizer um erro aqui, eu sei que ele vai me ajudar. Eu posso relatar o meu erro. Então, inclusive a doutora Amy fala, reconheça positivamente o profissional quando ele admitir um erro. Que bom que você falou. A gente agora vai tentar consertar para que não ocorra de novo com você ou com qualquer outro profissional. Então, são coisas que a gente não falava antigamente, que agora estão aparecendo em pesquisas científicas. O mundo virou tecnológico, a gente fala de inteligência artificial, aí você abre o relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre o mundo do trabalho de 2025 a 2030, e ele fala assim, tudo bem, tem a literácia em tecnologia, mas você tem que melhorar a sua inteligência artificial, você tem que melhorar a sua liderança, você tem que melhorar a sua empatia, você tem que melhorar a sua escutativa, aquilo que a gente aprendeu no parquinho. Aprendeu no parquinho. Sentou, você tem que melhorar o seu relacionamento, né, a sua convivência. Doutora, quando a gente pensa no Brasil, o ambiente de trabalho no Brasil, o que acontece ou o que tem acontecido nos últimos anos? Acúmulo de função, sobrecarga de trabalho, hora extra tornou-se algo quase que diário, né? Difícil quem consegue. Normalizou, né? Exatamente. E muitas vezes, o que acontece? O funcionário pensa, tá difícil, essa rotina tá complicado, mas se eu falar alguma coisa, vão me demitir. Ao mesmo tempo que o mercado de trabalho não está fácil para conseguir novos e bons funcionários, ao mesmo tempo também não está fácil para a gente conseguir recolocação. Então, acho que fica aí, de um lado, o profissional com receio de uma retaliação, porque, olha, eu reclamei que eu estou sobrecarregado, então se eu reclamar de novo, vão me mandar embora. E, por outro lado, tem o dono da empresa, que ele vai dizer o seguinte, bom, mas na situação que o país vive, já não está fácil lucrar. Se continuar acontecendo isso, se eu afrouxar um pouco, vai ficar mais difícil ainda, porque eu não vou conseguir lucrar.
Mas a senhora me contou que tem um case de sucesso de uma empresa no Brasil que tem feito isso já há 10 anos, tem trabalhado antes mesmo dessa atualização da NR1 e tem dado certo. Então, será que tem uma mágica que a gente pode saber para poder compartilhar com outras empresas e fazer dar certo, né? Porque eu acredito nesse ponto que a senhora tem trazido aqui para nós. Um funcionário com a saúde mental equilibrada, ele vai produzir mais e melhor. Você falou um ponto que é muito discutido no meio acadêmico, essa contradição, né? Eu sou pressionado, eu tenho sobrecarga de trabalho, a empresa tem que ter lucro, porque ela tá no mundo globalizado, ela não disputa só com empresas nacionais, ela disputa hoje com o mundo, né? Então ela tem acirramento de metas, ela tem essa sobrecarga. E como é que ela convive com tudo isso, né? E por outro lado você coloca, o trabalhador não vai reclamar, porque ele tem medo de ser demitido. Ele vai fazer como? Então ele começa a aceitar esse tipo de pressão, porque ele precisa do emprego. Então, a gente começa a entrar, que é o que está acontecendo agora. A gente está ficando com pessoas adoecidas. Tem alguns fenômenos que aconteceram, por exemplo, há 3 anos atrás, nos Estados Unidos, pós-pandemia, as pessoas chegaram no seu limite. E você teve o fenômeno da grande renúncia. Milhões de americanos pediram a conta de uma vez sem recolocação, porque o copo transbordou. Passaram-se alguns meses, chegou no Brasil, milhões de brasileiros pedindo a demissão sem ter uma recolocação. Quando você cita, por exemplo, essa empresa que foi alvo de uma visita que a gente fez aqui no Brasil, existem inúmeras empresas que já se despertaram para isso. Que é melhor, eu vou ter mais lucro se eu tiver pessoas saudáveis. Então você pega empresas que cuidam da saúde corporativa, pegam a saúde corporativa e sim, tá lá a medicina do trabalho, tá lá a engenharia do trabalho, olhando o escopo do trabalho e vendo, aqui tem uma reclamação de excesso de trabalho, aqui tem uma liderança que não está bem informada, aqui tem um grupo de pessoas descontentes porque não são reconhecidas, não crescem na carreira, entregam, querem crescer e não tem esse reconhecimento. Você vê comprovado em dinheiros, tá? Que quando você começa a cuidar da saúde mental, da saúde física, da sua vacinação, de doenças que você tem às vezes pré-existentes, hipertensão, diabetes, qualquer tipo de doença, tem enxaqueca, né? Vamos investir, sai mais barato eu fazer isso, não chama nem de custo, tá? Eu investir na saúde do trabalhador, eu vou ter esse retorno. Isso é comprovado pela OIT. Se a cada dólar, isso é comprovado pela Organização Internacional do Trabalho, a cada dólar que eu invisto em saúde do trabalhador, eu ganho de 4 a 5 dólares a mais. Caramba. Isso é pesquisa científica. E olha que é em dólar, hein? Não é nem em real. A gente precisa ressaltar isso, né? O dólar caiu um pouco, mas não tanto. É importante, né? Assim, para entender o valor do ser humano dentro das empresas. E a gente fala assim, o Brasil não. Eu fui visitar uma dessas empresas e eu vi o médico do trabalho apresentando, né? Ele tem uma parte que a gente chama de assistência primária, que é eu cuidar ali. Você está fazendo atividade física? Como é que está a questão da sua alimentação? O básico que a gente fala, né? O arroz com feijão, né? Como é que está o seu dia a dia? Como é que está a sua psique? O investimento nessa parte, antes de você adoecer. Eu já olhar ali os fatores psicossociais, já investigar. Assistência primária. Aí tem assistência secundária, que eu já orientar os gestores, a liderança. E a terciária é quando aquele trabalhador já ficou doente, que pode ser algo pessoal ou relacionado ao trabalho, e a empresa vai investir
na reabilitação dele, sai muito mais barato do que se eu ficar com ele afastado ou se eu ficar com ele gerando custo no plano de saúde, por exemplo. Então, cuidar de quem cuida é mais lucrativo. Perfeito, doutora. Eu agradeço sua participação. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento, o seu ponto de vista. E eu acho que a mensagem que fica é exatamente essa, né? Cuidar da saúde mental da gente e dos outros, né? Sim. Dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Muito bom, a gente é responsável, a gente tem um papel na sociedade, né? No lugar onde a gente está, no lugar onde a gente atua, na nossa casa. E se a gente só consegue cuidar do outro, se a gente cuidar da gente mesmo, né? Começa aqui. Eu conhecendo as minhas emoções, as minhas reações, eu sabendo o que faz bem, e assim eu consigo cuidar e fazer o meu papel nesse mundo. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aí pelas telas. Continue com a nossa programação. Tchau.